E eu já quero chamar aqui o nosso preletor da noite, nosso pastor Lorival. Por favor, pode se aproximando. Nós vamos estar orando pelo nosso pastor, abençoando esse momento de ministração da palavra. Enquanto isso, você continua aí no seu coração intercedendo e clamando pelo Espírito Santo, porque só Ele, né, gente, para fazer com que o nosso coração alcance aquilo que o coração de Deus deseja tratar conosco. Vamos orar pelo nosso pastor? Estenda as suas mãos aqui para ele. Pai, esse é o teu filho, Senhor. Nós cremos que aquilo que o Senhor já falou, já comunicou ao seu coração, está preparado para ser compartilhado conosco aqui essa noite. E por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor o abençoe, o abasteça, que ele seja a bênção que o Senhor criou para ser, Pai. E que da mesma maneira como o Senhor tem edificado o teu corpo de forma tão saudável, através da vida dele, em tantos ministérios quanto o Senhor tem confiado às suas mãos, que seja assim nessa noite também. Que o Senhor abençoe cada um dos corações aqui presentes, aqueles que estão em casa assistindo ao vivo e aqueles que ainda assistirão, que sejam abençoados pelo poder da tua palavra, ministrada através da vida do teu filho. É o que nós oramos crendo em teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Graça e paz, meus queridos. Amém. É uma alegria estar aqui novamente junto com vocês, para estarmos aqui compartilhando nesse momento tão maravilhoso de adoração, de alegria. Nós já tivemos aqui momentos muito edificantes de louvor e adoração, e agradecemos ao Senhor por tudo que nós já vimos e já sentimos aqui nesta noite. Agradecer ao meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando pelas redes sociais, o nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã. E nós estávamos aqui meditando durante a semana qual seria um tema que a gente pudesse conversar, né, compartilhar um pouco, para a gente crescer juntos, que a palavra também ela atinge o pastor, aquele que está ministrando a poderosa palavra de Deus. O Senhor tocou no nosso coração e a gente fez uma breve reflexão sobre que a gente vem falar em governo da mente e a paz do espírito. E a nossa proposição central, ela vem ser que a paz verdadeira no ambiente familiar, no nosso ambiente, no nosso lar, ele não é resultado de circunstâncias favoráveis, mas do governo soberano do Espírito Santo sobre a mente, as nossas mentes e mentes dos membros da família. Amém, igreja? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Eu achei engraçado outro dia assistindo um vídeo do pastor Hernandes falando assim, não é nossas Bíblias, vamos dizer, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu digo, tá bom, enquanto ele fica lá discutindo a questão da concordância, vamos nas nossas Bíblias, em Romanos capítulo de número 8. É isso aí. Romanos de número capítulo 8, e nós vamos concentrar do versículo 5, para não perder tempo, tá? Versículo 5 até o versículo 8. E aí, diz assim a palavra do Senhor, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra quem? Contra Deus,
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, a gente continua: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que em vós habita. Glória a Deus. E para complementar, nós vamos só aqui rapidamente, fazer a leitura de Gálatas, capítulo 5, 22, enunciando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, focando nesse mês a paz que excede todo o entendimento. Então, amados, continuando aqui, nós estávamos fazendo uma breve reflexão sobre esse tema, e nós estamos vendo todos os dias uma evolução tecnológica, uma evolução cibernética, de tal maneira que nós não conseguimos, às vezes, nem acompanhar. Creio que muitos, assim como eu, pertencem à década de 80, década de 90, e nós tivemos um privilégio. Para os que estão aqui, que são mais jovens, 17, 15 anos, né, eles não conheceram a emoção de ficar numa fila de orelhão esperando a sua vez para poder ligar para uma pessoa para algum lugar, né? E o desespero quando a gente via a ficha terminar o crédito e a gente não tinha mais outra ficha. Então, ninguém dessa geração de 15 anos experimentou essa emoção analógica, né? Então, a gente teve esse privilégio de ver a evolução tecnológica acontecer, né? A meu curso, que não foi digitação, era datilografia. Os jovens, eles sorriem quando o meu professor colocava uma caixa de madeira em cima das minhas mãos para que eu não enxergasse o teclado. E, ai, se eu errasse. Está entendendo? Tinha que fazer a lição toda de novo. Então, amados, nós tivemos o privilégio de viver nessa geração e estamos conhecendo agora a geração tecnológica. Não só mais de computador, o que para nós era esplendoroso, era algo magnífico, mas nós vimos agora o desenvolvimento das redes sociais e, além das redes sociais, algo que está se associando junto com o ser humano, que está crescendo de forma assustadora e da qual nós não estamos conseguindo deter, mas nós temos que nos adaptar à nova realidade, que são a realidade das inteligências artificiais. As inteligências artificiais. E nós estamos vivenciando essa roda de evolução que está girando cada vez mais rápida. E, ao mesmo tempo que ela traz benefícios, ela vem trazendo também sintomas, que às vezes são muito preocupantes para os psicólogos, né? O grau de ansiedade está cada vez maior. Cada vez maior as pessoas estão com um sentimento de vazio nos corações. As IAs estão sendo projetadas, elas estão sendo planejadas para cada vez mais prender a mente humana para determinados tipos de consumismo e determinados tipos de crença ou visões. As redes sociais, elas são projetadas, meus amados, para prender as pessoas o maior tempo possível. No meu aplicativo do celular, tem lá um ícone chamado Bem-Estar Digital. Quem tem Samsung aqui, como eu, vai ter esse aplicativo.
E esse aplicativo ele vai te dizer exatamente quanto tempo você está gastando em cada coisa que você usa. Tá? Depois você pode olhar com calma, sem um colega do lado olhar, qual foi o aplicativo que você mais utilizou. Tá? E isso vai revelar para você como está sendo absorvido, como está sendo sugado o seu tempo diário. Tá? Alguns psicólogos dizem que pessoas gastam aproximadamente 4 horas em redes sociais. Pasmem, 4 horas. Mas, pastor, eu só tiro 10 minutos quando eu vou ali tomar um cafezinho no intervalo do serviço. Sim, tem esses 10 minutos, tem um 10 minutos do almoço, tem um 10 minutos do jantar, tem um 10 minutos do banheiro, que virou cabine telefônica. Você vai somando de minuto a minuto, quando você espanta que não, você tem mais de 2 horas, mais de 3 horas de consumo de redes sociais. E tudo isso faz uma projeção, faz ali uma espécie de prisão da sua mente, de tal forma que direciona para aquilo que eles querem que você consuma e que você perde esse tempo de qualidade. Perde tempo de qualidade por quê? Porque quando falo que nós estamos cada vez mais aprisionados nas redes digitais, porque elas produzem dopamina, que é aquela substância que dá um certo sentimento de prazer, nós estamos deixando de fazer coisas que são extremamente importantes, que é olhar um no olhar do outro, que é conversarmos à mesa, que é nós termos aquelas conversas extensas nos terraços, nas varandas da casa. Nós éramos de uma geração onde a gente tinha o privilégio de sentar numa calçada da rua para nós conversarmos. Hoje não podemos fazer isso porque nosso relógio vai embora. E, meus amados, nós vemos hoje com uma grande preocupação, porque cada vez mais está havendo uma frieza nas relações. Nós estamos percebendo essa realidade não só para poder, assim, haver uma quebra do casamento com a lei, e quando há essa quebra do casamento dessa lei com a morte, eu volto novamente à vida pelo significado do batismo e sou ressuscitado e comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A partir de então, eu passo a ter um novo noivo. Quem é o nosso noivo? Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, nos é conferida liberdade pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso implica em muitas coisas importantes para as nossas vidas, mas isso não deixa também de nos alertar que nós continuamos ainda com a nossa natureza pecaminosa. Paulo vem continuar discorrendo no capítulo 7 sobre a luta dele contra a carne. Olha com que precisão, com que eloquência ele vem falar justamente nos versículos 20 até o 24, quando ele fala assim: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ele chega a um determinado momento em dizer que o bem que ele quer fazer, esse ele não consegue fazer. E o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Essa é a luta interna do ser humano. Mas, pastor, o senhor está falando do pecador. Não, meu amado. Paulo ele não está falando do pecador, ele não está falando do ímpio. Ele está falando da luta, da batalha diária que o cristão enfrenta todos os dias. Todos os dias nós queremos ficar na presença do Espírito, mas a carne ela quer pender para outro lado. E o campo de batalha, ele está onde?
ele está nas nossas mentes. Por isso, é a necessidade urgente e real de nós estarmos nos abastecendo de coisas que são verdadeiramente nutritivas e frutíferas nas nossas vidas. Nós precisamos nos despojar de coisas que são vendidas pelo mundo, das quais só servem para nos iludir e nos levar para um caminho de morte. Quando a gente encontra aquelas situações da história em que se fala de despojos, nós estamos falando de que quando um exército inimigo, ele é capturado por um outro exército, esse exército que foi capturado, que foi derrotado, ele costumava chegar nas cidades, todos acorrentados, tá? E despojados, ou seja, pego todas as suas coisas e trazidas para a cidade vencedora. E essas pessoas chegavam nessas cidades, lá numa situação de humilhação, despojados, sem nada, e ainda eram muitas vezes massacrados por aquelas pessoas que estão nas outras cidades que venceram. Então, meus amados, nós temos ali uma ideia clara de que nós temos que nos esvaziar. Em resumo, enquanto Romanos sistematiza o plano da redenção e a justiça de Deus, Gálatas atua como um antídoto contundente contra o legalismo, ambos convergindo para a supremacia da salvação pela graça mediante a fé. Voltando ao tema central da nossa pregação, nós vamos fazer um diagnóstico da mente carnal. E aqui diz em Romanos capítulo 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui nós vamos marcar a palavra inclinação, né? Aqui nós podemos tirar a palavra grega aqui, phronema. Não é um pensamento passageiro, phronema, é uma tentação momentânea. Phronema significa uma mentalidade fixa, uma cosmovisão, a direção habitual e constante para onde a sua mente corre. É o termostato do coração. Então, uma mente inclinada para a carne é aquela focada no eu, no aqui, no agora, no quanto eu vou ganhar com isso. É a mente que, ao despertar de manhã, a primeira pergunta não é: Senhor, o que é que o Senhor deseja de mim hoje? Essa é a visão da pessoa que está no Espírito. O que é que o Senhor quer hoje para mim, Senhor? É a primeira pergunta quando amanhecemos. Não, geralmente o cara ele já está planejado e ele já pensa: o que é que o mundo pode me oferecer? É a mente focada em traços de objetivos, mas objetivos mundanos. E se afasta do lado espiritual, que é extremamente importante para nós. Warren Wiersbe, ele explica que Paulo não descreve aqui dois tipos de cristão, um carnal e outro espiritual. Antes, ele contrasta os que têm a salvação com os que não têm. Porém, o cristão que não submete seus pensamentos ao Espírito, viverá uma vida cristã fraca, triste e sem paz. Agora vamos para a questão prática. Imagine uma bússola, tá? Alguns aqui já até trabalharam na Marinha, que é o caso do Adriano. Não sei se o Adriano da Quilza está aqui. Acho que está. Está ali. Paz, meu querido. E então, a gente vê pessoas que trabalham nesse tipo de ramo, eles têm muita intimidade com esse instrumento, que é a bússola, né? E a bússola, ela sempre vai apontar para onde? Para o norte, tá? Vamos supor que essa bússola, ela vai receber uma influência e mudar de curso por determinadas coisas que não edificam. Essa bússola, ela vai ser como nós somos essa bússola, tá? Se eu pegar na prática, tá? Pegar esta bússola aqui, vamos supor que isso aqui é uma bússola, coloco bem aqui. E eu pego de repente e coloco um ímã bem aqui. A bússola que está apontando para o norte, o que ela vai fazer quando eu coloco um ímã bem aqui do lado?
ela vai pender para o lado do ímã. Vamos supor que esse ímã são todas as coisas que trazem engano, distração e perda de tempo para as nossas vidas. É exatamente isso que acontece nas nossas mentes. Quando eu coloco coisas que atraem as nossas atenções, a bússola direcional das nossas mentes, elas mudam, elas pendem para aquilo que está puxando. E muitas vezes essas coisas, elas não são edificantes. Nós temos que ser os administradores do nosso tempo e dos conteúdos que nós consumimos todos os dias. Amém, igreja? E vamos continuando. As marcas da mente carnal. No campo de casa, no campo da família, no campo do lar, nós temos aqui um tipo de egocentrismo doméstico. Cada membro da família só pensa nos próprios direitos, desejos e conforto. Ninguém assume os seus deveres. Ninguém assume. O marido cobra o respeito que muitas vezes ele mesmo não pratica. A mulher, a esposa, ela exige o amor que muitas vezes não demonstra. E para completar a história, os filhos muitas vezes querem tudo sem contribuir absolutamente nada. Essa é a triste realidade que nós vivenciamos. É as pessoas quererem de ter, de reter, mas elas esquecem das suas responsabilidades e dos seus deveres. E aqui nós vivemos também uma ansiedade desenfreada. A mente carnal tenta carregar o peso do amanhã sem confiar na providência de Deus. O resultado é o estresse que se acumula durante o dia e explode dentro de casa à noite em palavras rudes, portas batidas e silêncios que machucam. E aqui eu falo do silêncio punitivo. Do silêncio punitivo. Você fica calado para que a pessoa sinta, para que a pessoa seja punida. E muitas vezes deflagrada por um processo de ansiedade. Quando falamos aqui sobre ladrões da alegria, na quinta-feira retrasada, falamos que se nós formos buscar a tradução do grego do que é ansiedade, os gregos eles consideram a ansiedade como um estrangulamento da alma. É um estrangulamento da alma. É quando você está naquele sufocamento, você não consegue nem respirar, porque você está preocupado com algo que vai acontecer e que dentro da projeção estatística, esse que pode acontecer está no percentual de 30% contra 70%, provavelmente não vai acontecer. E moral da história, você está sofrendo por antecipação. E você está sofrendo duas vezes, se por acaso acontecer. Você vai sofrer na ansiedade aqui, por antecipação. E se confirmar lá na frente, você vai sofrer de novo. Então, meu amado, sofra uma vez só, lá na frente. Vamos procurar dirimir, vamos procurar gerenciar a ansiedade que está provocando muitas doenças em nossas vidas. A busca por aprovação e status. Famílias que gastam toda a energia correndo atrás de bens materiais e aceitação social. E eu falo aqui de validação. As pessoas vivem numa correria, num frenesi de buscar validação. Você quer ver isso? A pessoa que está fazendo determinada coisa na Igreja Batista Nacional e Vicente Fialho, não demora muito pelo vício que a pessoa tem, a pessoa pega o celular e coloca bem que assim. Assistindo o culto na Igreja Batista Nacional Vicente Fialho. Lá no Instagram. Está entendendo? É um vício de querer dar satisfação e de se expor nas redes sociais. O que representa também um perigo, que nós já vimos assassinatos acontecer dessa forma, porque a pessoa está indicando exatamente a localização dela. E se ela tiver desafetos mortais, ela pode morrer. Já aconteceu isso. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado com essa evolução, entre aspas, de pensamento. Nós estamos falando aqui que a Bíblia, a oração familiar, o culto doméstico ficam para segundo plano nessas situações.
a mesa do banquete da palavra, ela fica vazia. E nós temos que buscar novamente as nossas raízes. Temos que buscar a leitura da palavra todos os dias, meus amados. Lutem contra aquilo que está sendo imposto nas suas mentes e vocês nem estão percebendo que está sendo colocado. O veredito solene, a morte que não é só morte física. Paulo ele é categórico nesse ponto, quando ele diz, a inclinação da carne é morte. Não apenas a morte eterna, mas a morte dos relacionamentos. O casamento morre onde a carne governa. O diálogo entre pais e filhos, ele também morre onde a carne dita as regras. E o pior, a mente carnal é inimizade contra Deus. Ela não apenas ignora Deus, ela o resiste ativamente. Resiste ativamente contra as coisas de Deus. E aqui nós podemos fazer uma pergunta retórica só para nós mesmos. Nós conseguimos nos enxergar em alguns desses pontos que nós já vimos? Fica para a nossa reflexão. Vamos para a segunda parte. Vamos agora para a natureza da paz como fruto do Espírito. E aí diz em Romanos capítulo 8, versículo 6, parte inicial, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O terceiro gomo desse fruto, a paz. Eirene é falado pelos gregos para traduzir paz. E ela era usada para descrever a tranquilidade e serenidade que goza um país sob um governo justo. No mundo greco-romano, paz era apenas a trégua entre duas guerras. Mas no conceito bíblico herdado de Shalom hebraico, a paz é muito mais profunda, é harmonia, inteireza, restauração, completude. Completude. É a alma ancorada em Deus enquanto o mar da vida está revolto. É você ter o suporte e a absoluta certeza de que Jesus está no seu barquinho. É a consciência profunda de que mesmo com as contas em atraso, com o filho doente, com o emprego ameaçado, a minha vida está nas mãos de Deus, e essas mãos são onipotentes e amorosas. Um veleiro em alto mar, ele não é levado pelas tempestades, porque ele tem um lastro lá no fundo. Lastro é uma peça que fica embaixo do barco, geralmente ela é feita de chumbo, tá? E ela fica num ponto gravitacional do qual ela dá aquele equilíbrio lá no fundo. Quando os ventos batem no veleiro, o veleiro ele pode até pender, mas o barco ele não entorna. E essa paz de espírito da qual nós estamos falando, é o lastro da alma. É o lastro que nos segura. Quanto mais fundo está esse lastro na palavra e na oração, mais estável o cristão fica nas tormentas da vida. Precisamos fincar os nossos lastros cada vez mais na palavra, cada vez mais na oração, cada vez mais na adoração, para que os ventos da vida não venham atrapalhar os nossos objetivos e a gente sempre tenha a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. Fruto, não obra. A diferença que muda tudo. Paulo não diz, as obras do Espírito são amor, alegria e paz. Ele diz fruto. E a diferença é teológica e prática. Quando eu falo de obra, eu estou falando de esforço humano, mérito, fabricação. Você pode fabricar uma obra, você não pode fabricar a paz na sua vida.
O fruto, ele sugere vida, conexão orgânica, crescimento. O fruto, ele não nasce pelo esforço do galho, ele nasce pela seiva que vem da raiz. E a nossa raiz está onde? Em Cristo Jesus. Vamos adiante. O comentarista Juarez Marcondes Filho afirma com precisão que o fruto do Espírito não pode ser criado artificialmente, nem pode ser simulado. Ninguém frutificará alheio à operação do Espírito Santo. Você não pode decidir ter paz, compreenda isso. Você pode sim submeter a sua mente ao Espírito, e ele então produzirá em você o seu fruto. Lembremos de João capítulo de número 15. O ramo que permanece na videira, que é Cristo, ele dá o quê? Fruto. Estejamos conectados sempre com Cristo. Não por esforço próprio, mas por conexão que nós temos que ter. Temos que buscar intimidade com o Pai todos os dias. Todos os dias, tá? Temos que ter a confiança nele. Que confiança, pastor? Aqui muitos têm filhos e outros têm netos. Se de repente você vê uma filhinha aqui, eu vi uma mãe correndo atrás da filha bem aqui, perto da caixa, e se essa filha estivesse bem aqui e ela estivesse pendurando, e se o pai estivesse aqui abrindo as mãos para ela, o que ela faria? Ela não pensaria duas vezes, ela pularia nos braços do pai. É essa confiança que nós temos que ter em Deus. Não titubear, assim como a criancinha, se jogar nos braços do Pai. Vamos nos jogar e nos deleitar nos braços do nosso Pai. Amém. Aleluia. Outro ponto, o Espírito que filtra as nossas reações. Ter a mente inclinada para o Espírito significa permitir que o Consolador filtre as nossas reações antes que saiam pela boca. É justamente aquele espaço entre o estímulo e a resposta. É aquele delay, aqueles segundos que tem necessários para você parar para pensar e o Espírito refrear a sua língua. E o Espírito pode habitar nesse espaço quando a nossa mente está submetida a Ele. Tem muitos espaços que nós podemos trabalhar com esse delay, com esse momento em que o Espírito, ele controla você. Por exemplo, no casamento, é quando a esposa responde com doçura à crueza, à grosseria do marido. Não porque ela é emocionalmente forte, mas porque ela está cheia do Espírito Santo. E vice-versa também, tá? Na paternidade, é quando o pai disciplina o filho com amor e instrução, no lugar de usar de ira, gritaria e pancadas que deixam marcas indeléveis na vida da pessoa. Com os visitantes, alguns visitantes que possam estar aqui presentes, é quando alguém que nunca pisou na igreja percebe que ali existe algo diferente, uma atmosfera diferente, que não se encontra em outros lugares, que você já procurou, já foi em casas de show, já foi em alguns lugares de encontro, e você não consegue encontrar essa paz e esse sossego. Há uma frase que diz, que é atribuída a Agostinho de Hipona, que diz que o homem ele tem um vazio do tamanho de Deus, somente Deus pode preencher esse vazio. E quando você sente essa atmosfera, meu amado, é porque você tem que compreender uma coisa: essa paz que você está procurando, você só encontra na casa de Deus, que é o fruto do Espírito da paz, a paz que excede todo entendimento, da qual ela vai além da nossa compreensão, mas que nós sentimos na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos para a terceira parte, a prática do governo da paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7.
E aqui nós temos algumas questões a levantar. A submissão diária à palavra, ela é importantíssima. A mente carnal, ela não está sujeita à lei de Deus. Não por falta de força de vontade, mas porque não pode, não consegue. É a sua natureza resistir. Por isso, o primeiro passo para a paz na sua vida, no seu lar, é a submissão voluntária à palavra de Deus. A todas as ordenanças, a tudo aquilo que o Espírito Santo está ordenando para você. Então, aos pais que estão aqui presentes, falo no contexto familiar, submetam-se ao modelo de liderança servidora de Cristo. E aqui eu tenho uma coisa para deixar bem clara, tá? Para os que têm um perfil dominante. Liderança não é domínio, é serviço. Liderança não é domínio, é servir, é serviço. Então, meus amados, o pai, o marido que governa a sua casa pelo amor e pelo exemplo, está fazendo o Espírito governar sua mente. E pense, acredite, é melhor ser amado do que ser temido. Porque quando você é amado, você é defendido pelos seus liderados. Quando você é temido, você não é defendido pelos seus liderados. Esposas, vocês pensavam que vocês iam ficar de fora, né? Submetam-se ao amor sacrificial dos seus maridos no Senhor. E cobrem dos maridos esse amor sacrificial, pois a submissão bíblica ela é mútua e nasce de corações cheios do Espírito. Uma esposa que tem um marido disposto a se sacrificar, para ela é um prazer servir o marido. Para ela não tem nenhum peso se submeter. Submissão, meus amados, vocês têm que observar sobre o plano do significado de submeter, significa se colocar sob a missão do marido, abraçar a missão do marido. Não tem absolutamente nada a ver com se sentir inferiorizado ou querer menosprezar, não está nesse sentido. A Bíblia nunca trabalhou com esse sentido. Mas ela falou no sentido de se sujeitar, de abraçar a missão que o marido traçou. No Senhor. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Crianças que aprendem cedo a obedecer em amor, aprendem a confiar em Deus. Uma sugestão prática aqui. Vamos tirar 15 minutos para fazer leitura diária com a Bíblia. Mas essa leitura diária, ela tem que ser uma leitura responsiva, tá? Então, cada filho vai ler de forma alta, audível, tá? Um versículo da Bíblia. Durante 15 minutos, tire um capítulo de determinado livro para você fazer essa leitura, tá? A partir do momento que o seu filho começa a verbalizar essa palavra, tá? Ele começa a inculcar, como está lá em Deuteronômios, ele vai inculcar a palavra de Deus na vida dele. E vocês tenham absoluta certeza de que essa palavra, ela vai frutificar no futuro. Muito bem, vamos nos aproximando aí no final. O altar da oração, a arma contra a ansiedade. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Em nada sejais ansiosos, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela guardará. Está dizendo aqui no sentido de sentinela, montar sentinela, guarnecer soldados que guardam uma fortaleza. A oração não é um ritual religioso, ela é a trincheira onde a batalha pela mente é vencida. Você quer vencer a batalha na sua vida? Ore. Dedique-se à oração. Joelho no chão, boca no pó. Quebrante-se diante do Senhor e Ele vai trazer a solução sobrenatural para o seu problema.
Pastor, eu não estou vendo a solução. Você não está vendo a solução, meu amado irmão e minha amada irmã, porque você está olhando com as suas lentes humanas, as suas lentes carnais. Quando você entrega seu problema em oração, você eleva o problema para o plano espiritual. E quando você eleva esse problema para o plano espiritual, você aciona o sobrenatural para que aconteça na sua vida. E aí, meus amados, deixa com Deus que Ele vai resolver. Vigiando as entradas da casa. Se a mente é governada pelo que entra nela, então vigie com o que entra no lar, que é a sua responsabilidade. Policie, filtre tudo aquilo que entra na sua mente e na mente dos seus filhos. E aqui nós temos que ter cuidado com alguns pontos. Os pais, eles têm responsabilidades pastorais dentro do seu lar. Então, que tipo de sementes têm sido plantadas na mente dos nossos filhos? Que tipo de conversas dominam a mesa do jantar? Você tem monitorado o que o seu filho tem visto no quarto trancado? Se não, é bom você começar a monitorar. Murmuração ou gratidão é um aspecto que tem que se trabalhar e é de extrema importância. A murmuração, meus amados, quando a gente se reclama, ela alimenta somente a carne. Murmuração, meus amados, é um atraso de vida. Em vez de murmurar, coloque a gratidão, porque a gratidão, ela alimenta o espírito. Seja grato por todas as coisas. Eu estou passando por uma dificuldade hoje, mas eu tenho que olhar dos muitos benefícios e das muitas bênçãos que Deus já havia concedido para mim. E Ele vai conceder ainda muito mais. Aliás, Ele permite que as circunstâncias difíceis, ouça bem, Ele permite que as circunstâncias difíceis aconteçam na sua vida, para que você desenvolva a sua dependência com Ele. Deus trabalha os momentos difíceis para que você se ajoelhe e você entregue seus problemas para Ele. Ele fica esperando você buscar solução A, solução B, solução C. Quando você chega na solução C, e você diz, Senhor, eu não consigo, eu não tenho mais condições de resolver esse problema, somente o Senhor pode resolver. Aí Deus, aí sim, agora eu entro. Agora eu entro com a minha provisão sobrenatural, porque a glória só pertence a Deus. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que conteúdo entra nos nossos olhos? A palavra do Senhor diz que a candeia do corpo são os teus olhos, de modo que se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Luz. Então, nós temos que ver o que é que nós estamos alimentando os nossos olhos. Falo de séries, músicas, redes sociais. Esses não são assuntos morais neutros, eles formam a mentalidade nossa e dos nossos entes queridos também. E aqui voltamos ao filtro. Que filtro é esse? Citamos Filipenses 4:8, anotem esse versículo. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável, nisso pensais. Vamos já trabalhar com esse versículo. Comunhão versus coexistência. Muitas famílias coexistem debaixo do mesmo teto, mas não tem comunhão. Comunhão exige presença deliberada, jantares sem celular, conversas intencionais, momentos de oração e louvor juntos. Alguém já passou aqui por uma situação onde você está tentando conversar com uma pessoa que você ama e você está ali explicando o problema, rapaz, está acontecendo isso, assim, 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 quando você olha para o lado, a pessoa que está lá, que era para estar conversando com você, ela está lá na rede social.
Só há muita presença do Espírito Santo para esse iPhone não sair voando pela janela, meu irmão. Glória a Deus. Mas, amados, para levar para casa, vamos fazer um inventário de mente, tá? Vamos fazer um inventário da mente esta semana. Cada pessoa aqui presente, ela vai listar 3 coisas em que mais pensa durante o dia. Depois comparem com Filipenses 4:8, que nós estamos aqui estudando. O resultado disso vai revelar quem está governando a sua mente de cada pessoa que está aqui. Se é o Espírito ou se é a sua carne. Tá? Veja do que você tem se alimentado mais durante a semana. Vamos assumir, meus amados, o que a gente pode chamar aqui de cockpit. Cockpit aqui, quem gosta de Fórmula 1 sabe o que é a cabine onde fica o piloto. Também pode ser de avião, cockpit também de avião. É onde você direciona as coisas, é onde você tem os instrumentos para que você possa trabalhar. Vamos assumir esse cockpit das nossas mentes, né? Os pilotos, quando eles voam, meus amados, e eles estão em voos noturnos, eles não podem ficar olhando só pela janela, porque eles não enxergam nada. Eles precisam de determinados equipamentos, o altímetro, o horizonte artificial, o sistema de navegação que é feito pelo computador para que a aeronave ela chegue ao seu destino. Então, meus amados, que esses instrumentos nós possamos traduzir na palavra de Deus e no Espírito Santo, para que nós possamos voar pela emoção, pela impulsividade e pela carnalidade, e dessa forma nós conseguíssemos superarmos as nossas dificuldades e vivermos na presença do Santo Espírito. Vivermos uma vida santa. A promessa que consola: deixai-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, meus amados. Essa esperança, ela não virá do próximo seminário de workshop, tá, amados? Nem da próxima sessão de terapia, nem da mudança de endereço. Ela virá quando você entregar o cockpit da sua mente ao Espírito Santo, hoje, nesta noite, aqui e agora. E aqui nós vamos trabalhar com 4 aplicações práticas, para finalizar. Primeira aplicação: institua o devocional familiar. E aqui nós vamos citar esse versículo que eu acho maravilhoso. O pastor já fala muito dele. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Deuteronômios capítulo 6, versículos 6 e 7. Inculcar significa colocar na cabeça do menino mesmo, senhor. Colocar, incutir na cabeça do menino, do jeito que as internets, redes sociais não fiquem incutindo um monte de besteira na cabeça deles, vamos também ali inculcar na cabeça deles a palavra de Deus. E o devocional, eu posso dizer para vocês, ele é muito eficaz nesse tipo de trabalho. Tá? O devocional, ele é muito eficaz. A raiz do problema que Paulo encontra em Romanos 8:5 é uma mente que nunca foi deliberadamente direcionada ao Espírito. A mente carnal não surgiu de um ato consciente, ela se formou pela repetição de hábitos vazios de Deus. A cura também vem pela repetição e de hábitos santos. De hábitos santos. E você pode, meus amados, fazer essa nova estrutura, essa nova configuração dentro da sua casa, quando você aproveita os momentos de café da manhã, de almoço, de jantar, antes de dormir, para falar da palavra de Deus. Se você não consegue tirar 15 minutos, comece com 5 minutos, e você já está cumprindo aquilo que o Senhor espera de você. 5 minutos. Já é um bom início. Esse altar doméstico, meus amados, como nós estamos falando, ele é um antídoto direto contra
a mentalidade carnal. Segunda aplicação prática, pratique a paz como resposta intencional. Vamos lá. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Romanos 12, 19. O fruto do Espírito, especialmente a paz, ele não opera no vácuo. Ele opera no meio do conflito, da pressão e da convocação. Versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas apresenta a paz não como ausência de problemas, mas como presença do Espírito no meio dos problemas. Aleluia. Isso tem implicação direta na forma como os membros da igreja tratam uns aos outros e como os casais e famílias reagem nas crises cotidianas. Como eu reajo diante de uma crise? Paulo estabelece em Romanos 8, 7, que a mente carnal é por natureza inimiga de Deus. Ela não apenas discorda, ela ataca também. Você pode ver que uma pessoa que é muito ligada ao mundo, que ela é muito conectada ao mundo, tá? Ela não gosta nem de ouvir o que você fala. Ela simplesmente se afasta, ela tem uma repulsa. É pelo espírito mundano que domina essa pessoa que ela não consegue parar para ouvir. Lamentavelmente. Mas nós, enquanto crentes cristãos, continuamos em oração, persistindo por essas pessoas. O cristão governado pelo Espírito aprende a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que o Espírito Santo opera. Então, antes de responder a uma pessoa, ore por 2 segundos. Senhor, que o teu Espírito governe o que vai sair da minha boca agora. Isso é uma oração que a gente tem que fazer. Senhor, refreia a minha língua. Tá? Eu vi um meme uma vez que eu achei tão engraçado. Que aparece o cara assim, né? Apagando lá uma mensagem, né? E está dizendo assim, bem embaixo: eu apagando uma resposta desaforada para uma pessoa, para eu continuar me mantendo no espírito. E aí o cara saindo assim a alma do corpo dele, de tanto que ele estava ali lutando contra a carne dele para não responder isso para essa pessoa. É a batalha diária, meu amado. É a batalha diária que nós enfrentamos. Entendeu? Quando o irmão, na fé, ofender, antes da reação, relembre-se de Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, igreja? Na reunião de liderança, numa célula, na igreja, pratique ouvir mais do que falar. Tiago fala isso. Capítulo 1, versículo 19. É espírito puro. Todo homem seja pronto a ouvir e tardio em falar. E tardio mais ainda em irar-se. Porque a ira pertence a Deus. Por que, pastor Lorival, eu não posso me irar? Porque somente Deus, Ele sabe usar a ira na medida certa. Nós não sabemos usar a ira na medida certa. A paz como resposta intencional é um testemunho poderoso. Quando o mundo vê um cristão que não explode, que não se vinga, que responde com serenidade, onde todos esperavam reação, reatividade, esse cristão está pregando Romanos capítulo 8, versículo 6, com a sua vida. Desafio desta semana. Tcharam. Identifique a pessoa, não vale olhar para o lado, não. Identifique a pessoa ou situação que mais provoca a sua carne. Agora faz que nem o ator comediante Vinícius Rodrigues, que interpreta o personagem pastor Jacinto Manto. Pense naquele terra seca, vaso de ouro derretido, filho de Nabucodonosor, profetiza de Jezabel, carruagem de Faraó,
mula de Balaão e ovelha que parou de pastar. Respira fundo. Esta semana, antes de reagir, pause. Ore e deixe o Espírito responder no seu lugar. Faça esse exercício, para que as pessoas vejam Efésios capítulo 4, versículo 32 cumprir na sua vida. Sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira aplicação: cuide das portas da sua mente e do seu lar. Em tudo quanto é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu estou inculcando esse versículo na mente de vocês, eu não sei se vocês já perceberam. Chegar em casa e dizer assim: oi fulano, como é que está? Tudo bem? Filipenses capítulo 4, versículo 8, vocês vão responder. Se a mente é governada pelo que nela entra, então zelar pelo conteúdo que alimenta a mente é uma disciplina espiritual, não um legalismo cultural. Paulo não está proibindo o cristão de viver no mundo, está chamando a ser seletivo e intencional com o que ocupa seus pensamentos. Os seus pensamentos. Na era das telas, esse cuidado é mais urgente. Já falamos dessa estatística, que nós gastamos mais de 4 horas por dia nas redes sociais. Então vamos avaliar o que nós consumimos. Vamos conversar sobre os nossos filhos, sobre os conteúdos que eles estão consumindo. As redes sociais, elas são utilizadas de uma forma irresponsável por muitas pessoas, mas para outras pessoas elas podem edificar muito. O algoritmo do qual eu sigo nas redes sociais, que eu faço junto, a minha rede social junto com a minha mulher, só tem um Instagram. Você não vai achar Instagram do pastor Lorival, vai achar só Rosemary Lorival, tá? É sobre, justamente falando sobre questões evangélicas. Pregação, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Luiz Saião, falando de palavras, de edificação, de motivação. Por quê? Porque você precisa nutrir a sua mente de coisas boas, de palavra de Deus, de mensagens de homens que estudaram a palavra de Deus e que muito podem contribuir para a sua vida num pequeno devocional de 2 minutos. Ora, se você passa 10, 15 minutos assistindo um vídeo de qualquer outro tipo de assunto, você não pode passar 3 minutos para assistir um devocional de uma pessoa no Instagram? Use essas ferramentas para lhe edificar. Faça uma limpeza digital. Deixe de seguir um perfil que alimenta a sua ansiedade. Cuidado, gente. Cuidado com páginas que venham falar justamente de tragédias, de coisas que deixam vocês nervosos. Os primeiros minutos, quando nós acordamos, eles são cruciais para a gente ter um dia de qualidade. Quando você se levantar, se alimente das coisas que são mais saudáveis para que a sua mente reverbere essas coisas positivas durante todo o dia. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando eu me levanto, o que eu vou fazer? Eu vou assistir algum noticiário dizendo que alguém morreu, que se eu espremer o celular sai sangue. Eu não vou fazer isso. Eu vou ouvir um devocional. Eu vou ouvir um louvor de adoração. Eu vou ler a palavra de Deus para que o meu espírito se encha do poder do Santo Espírito, para que eu possa ter energia positiva para ficar o dia todo feliz, alegre no Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus.
Aplicação para 4, para fechar. Construa pontes de reconciliação na igreja e no lar. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. A mente carnal, diz Paulo em Romanos 8, 7, é inimizade. E essa inimizade não fica só dentro de casa. Ela transborda para as relações na igreja. Mágoas antigas não resolvidas, ciúmes de ministério, rivalidades silenciosas, ofensas guardadas como troféus. O Espírito Santo, ao contrário, é o Espírito da paz. E onde ele governa, ele impulsiona a reconciliação. Amém, glória a Deus. Então, meus amados, não percamos a oportunidade de estar nos reconciliando com aquelas pessoas que por algum motivo nos magoaram, mas que também nós podemos ter em algum ponto também, ter magoado também essas pessoas. E aqui, meus amados, a gente fecha essa mensagem dizendo: sejam cheios do Espírito, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18, pois essa é a condição. Tudo mais é consequência. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Glória a Deus. Meus amados, vamos elevar o nosso pensamento para o alto e agradecer a Deus, dizendo assim: querido Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de qualidade em que estivemos aqui, Senhor, louvando o teu santo nome, adorando, Senhor, tendo o privilégio de adorar o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada filho teu que está aqui presente, a vida de cada filha tua que está aqui presente, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu te peço, repreenda, Senhor, todos os ladrões da alegria da vida dos teus filhos, Pai. Que haja, Senhor, frutificação na vida dos teus filhos. Ó, meu Deus, que portas se abram, Pai. Portas de oportunidade, portas de emprego, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo recaia sobre os Teus filhos, eliminando, Senhor, todo espírito imundo de doença, todo espírito imundo de derrota, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja presente na vida dos Teus filhos em Cristo Jesus, Pai. Pai, dei-nos, Senhor, uma semana abençoada, Pai, uma semana de novidades, uma semana, Senhor, de alegria, de amor e de paz e de vitória, Pai, que nós sintamos, Pai, a cada dia, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, Pai. Ser conosco o tempo todo, dando-nos, Senhor, uma noite abençoada de descanso restaurador em Cristo Jesus, Pai. Agora, Senhor, levanta, meus irmãos, as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre a Igreja Vitoriosa de Vicente Fialho, e o povo santo do Senhor diz amém. Que Deus abençoe.